Bom dia! Sejam todos bem-vindos ao programa E Agora José, para quem acredita no poder das redes. Hoje nós estaremos fazendo um especial sobre as empresas familiares, como obter a melhor experiência. O nosso trabalho está voltado à conscientização da importância desse olhar, desse cuidado para as empresas familiares, né? Justamente por causa do período que nós estamos vivenciando, justamente por causa de tantas pessoas que estão agora buscando uma saída, né? Acreditando e vivenciando essa crise que tomou todo o planeta, né? Buscando novos nichos, novas possibilidades, né? Trazendo aí, eu tô vendo o aumento da aquisição de cursos online. Seja bem-vinda, Lúcia, Sandra, Maiara, sejam muito bem-vindas, né? Eu tô falando aqui com vocês a respeito das empresas familiares, né? E das famílias empreendedoras também. E de como obter a melhor experiência. Então, nós tivemos aí um aumento do nível de demissões, né? De pessoas aí desesperadas. Se você perceber na internet, você vai ver que tem grupos pela internet, pelo YouTube, tendo um número de seguidores gigantesco, de pessoas querendo saber a respeito desse auxílio, né? O auxílio emergencial que foi disponibilizado pelo governo, justamente porque as pessoas estão sem fonte de renda. E a gente está vendo esse sofrimento, né? A gente está acompanhando não só o sofrimento da doença em si, mas também da dificuldade das pessoas em sobreviver. Então, tanto desespero, tanta briga política, né? De pessoas que querem sair da quarentena justamente para buscar recursos para se alimentar. Existe aí um perigo de crise também da segurança pública, porque claro que o nível de violência pode aumentar, considerando o número de pessoas que não têm por onde encontrar recursos. Então, nós estamos aí numa espécie de beco sem saída, vamos colocar dessa maneira. E algumas pessoas estão despertando, então, para a possibilidade de colocar o seu próprio negócio. Um negócio que possa se trabalhar de casa, usar a tecnologia. Você percebe que aumentaram os números de lives, né? Eu percebo que pessoas que vendem na internet cursos para ensinar a montar seu próprio negócio, né? A fazer marketing digital, a criar um infoproduto. Então, são produtos, são serviços, né? Que estão sendo oferecidos e que estão tendo um grande número de seguidores. E por que houve essa mudança comportamental das pessoas? Então, houve porque elas estão despertando, elas estão buscando essa saída. E diante de tudo isso, existem aspectos muito profundos que a gente já trabalhava, né? E que agora eles precisam ser colocados para que essas pessoas não venham sofrer mais ainda. Porque nós sabemos que mesmo que você abra uma empresa e que essa empresa seja uma microempresa, né? Uma empresa que você pode entrar no site do Sebrae, por exemplo, e fazer tudo que precisa ser feito para criar um CNPJ, e aí você vai vender, sei lá, comida, você vai vender algo que você saiba fazer, artesanal, seja lá o que for que você esteja buscando como alternativa de renda, né? Ou como talvez uma oportunidade de fazer algo que você sempre quis, mas não fez, porque antes você estava empregado, você estava trabalhando para alguma organização. E eu falo isso para todos os níveis, tá, gente? Eu falo isso também para os advogados, que é o meu grupo. Porque muitos advogados, com essa pandemia, deixaram de trabalhar. Então, dependendo da área que se trabalha, a área que a pessoa estava seguindo, com a pandemia tudo parou, né? Nós sabemos que os fóruns, os tribunais pararam, né? As pessoas fecharam e os seus servidores foram trabalhar em casa, em home office. Então, só mesmo aqueles casos urgentes, né? Os casos de família, criminais, que realmente continuaram
sendo movimentados com uma certa rapidez, né? Então, isso faz com que as pessoas tiveram que parar o que estavam fazendo e, de repente, essa escolha agora de abrir o seu próprio CNPJ, de abrir a sua própria empresa, seja a oportunidade de fazer algo que sempre quis. Então, nós temos aí várias possibilidades, né, que eu trouxe inicialmente, para que as pessoas busquem esse caminho. Mas o ponto-chave que eu quero falar, e a gente já está falando disso há algum tempo. Ontem eu trouxe uma convidada especial, que é uma empresa de sucesso, né, uma empresa que já está indo para a 4ª geração, com todos os familiares lá dentro. E além disso, começou a despertar uma administração específica, né? Onde as pessoas agora, para ampliar uma visão diferente de multinível, os próprios familiares se tornaram empreendedores, abrindo suas próprias empresas de representação comercial daquela empresa mãe. Então, são estratégias, né, que as empresas encontram para poder crescer, desenvolver. Nesse caso, é um caso de desenvolvimento. O problema que eu quero trazer hoje é que muitas das empresas nos procuram, e nos procuram por quê? Porque são empresas familiares, né? Então, nós temos uma especialidade no quesito família, especificamente nos conflitos e crimes familiares. E aí você fala para mim, mas Vanessa, se você trabalha com conflitos e crimes familiares, por que você está falando de empresas? O que é que tem a ver? E aí é isso que eu quero trazer para você. Ontem, né, nós falamos aqui que mais de 90% das empresas hoje, elas são familiares, né? E além disso, além de você abrir o seu próprio CNPJ, né, existe também a ideia do multinível, do marketing multinível, que foi bastante levado adiante. Algumas empresas investiram bastante nisso, né? E as pessoas começaram, então, a gerar renda, não só pelo multinível. Vanessa, o que é multinível? Não sei. Multinível são aquelas empresas como a Rinode, né, a Mary Kay, como a Polishop. A Polishop não é uma empresa multinível, mas ela colocou porque ela é uma empresa que ela trabalha com multicanais. Ela é a maior do mundo no quesito multicanais, né? E dentro desse, ela também acrescentou multinível. Então, você tem aí várias empresas que trabalham por esse caminho, onde ela coloca o quê? Representantes independentes. Então, são pessoas que não criam vínculo com a empresa, mas é como se eles fossem a sua própria empresa. Então, eles vão administrar e vão aprender como vão levar isso adiante, né? E vão trazer a marca, os produtos, né? E até a capacitação oferecida pela própria empresa. Então, o ponto-chave que eu quero trazer para você é que, e é isso que por isso eu estou hoje sozinha, é que como eu trabalho com conflitos e crimes familiares, infelizmente, esses conflitos, esses crimes, eles são levados para a empresa também. Por quê? Porque a empresa é familiar. Então, nós temos um sistema que se mistura com outro sistema. E essa mistura vai gerar tanto um problema para a própria empresa, como um problema para a própria família. E mais, ele vai reverberar para a sociedade, porque não só por questões familiares, mas agora por questões empresariais. E aí eu chamo a atenção, né, no primeiro momento, das pessoas que estão abrindo o CNPJ, né? Teve uma pessoa que me procurou e disse assim, doutora, eu vou abrir meu CNPJ, porque assim eu posso atender várias empresas, né? A empresa que eu trabalho me fez essa proposta para que eu não fique vinculada a ela e assim eu vou ficar livre para atender outros, enfim. E eu observei e falei, olha, você precisa considerar algumas questões, né? A empresa falou para você abrir um CNPJ porque você teria liberdade para representar várias empresas, né? Ok, a princípio está correto, né? Agora você precisa entender a intenção, a sua intenção e a intenção da empresa, porque isso vai determinar o futuro de vocês dois, né? Então, por exemplo,
Se a intenção da empresa é que você abra um CNPJ simplesmente para não criar um vínculo empregatício, muitas empresas fazem isso, mas a quantidade de trabalho que é colocado ali é em tal quantidade que você não vai conseguir atender outras empresas, ou seja, você vai continuar vinculado àquela empresa, mas você não vai estar gerando os seus vínculos trabalhistas, os seus direitos trabalhistas. Se a tua intenção era essa, mas você pega de tal maneira que você fica preso, aprisionado àquele trabalho, então, mais pra frente, o teu próprio sistema vai começar a interferir no resultado final dessa empresa, porque é como se você tivesse sido enganado. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou trazendo para vocês, né? Para a empresa, se o objetivo, se a intenção da empresa, é muito subjetivo isso, tá? Mas essa intenção, ela tem um resultado, porque é exatamente o que eu estava falando para vocês. É a rede invisível. Essa rede invisível a gente não vê, mas ela funciona, né? A gente não vê, mas funciona. Então, essa outra, a empresa, né? Qual é a intenção dela? A intenção dela é te manter com ela. Ela não poderia criar um vínculo com você por causa de tantos tributos e enfim. Se ela deixar isso claro e for um acordo entre vocês, é diferente. Mas se ela está dizendo que não, é para você atender outros, etc., ela está te enganando. E dentro dela, no inconsciente, ela sabe disso. Então, ela vai ter problemas. Então, nós já começamos a falar sobre esse assunto aqui, porque ele é um assunto muito importante, né? Considerando que as empresas já existem, 90% no Brasil são empresas familiares, e trazendo agora essa questão que estamos passando, onde algumas pessoas estão seguindo por esse caminho, né, de se tornarem empreendedores, de criarem possibilidades através dos aplicativos, né? O iFood, por exemplo, você pode fazer lá a sua comida, se cadastrar e vender pelo iFood. Então, novas possibilidades, novos comportamentos empresariais estão sendo criados. Mas quando você vai trabalhar em casa e você vai fazer tudo isso, você está no seu ambiente familiar. Então, tem vários aspectos aí que se misturam sistemas de família e sistemas de trabalho, de empresa. E você precisa conhecer essas leis invisíveis, relacionais, que atuam sobre isso, para que você não venha sofrer o que tantas pessoas já sofreram porque não sabiam, né? E aí então nós trabalhamos nesse sentido. Eu já trouxe alguém, uma convidada, que trouxe muito da experiência dela dentro das empresas, de grandes empresas, até de SA, né? Eu já citei aqui sobre a família Matarazzo, um estudo que nós fizemos, sistêmico, falando a respeito do porquê era um império e depois a derrocada desse império, o que foi que aconteceu ali, né? E se tornou um império é porque sabia administrar, porque era uma empresa que sabia lidar com o ramo que trabalhava. Então tem algo além da gestão financeira, além da gestão empresarial, além do conhecimento específico do produto que está sendo trabalhado ou do serviço, tem algo além, né? Depois disso, eu trouxe também essa convidada de ontem, né? Nós trouxemos um exemplo onde ela trouxe o princípio da ordem, o princípio da hierarquia, né? Da questão transgeracional, que é importantíssimo dentro de uma empresa, né? Hoje eu estou sozinha aqui porque eu vou entrar muito mais profundo para que vocês tenham uma consciência mais ampliada sobre a importância desse olhar para as empresas. Então, por isso, hoje eu estou sozinha. Mas amanhã nós estaremos novamente falando sobre esse assunto de empresas familiares com um convidado que tem a visão sistêmica e faz um trabalho específico na gestão financeira dessas empresas. Na semana que vem nós estaremos com uma outra convidada também para empresas, trazendo a visão trabalhista do aspecto sistêmico. Então eu vou esses programas específicos, eu vou conseguir montar um olhar mais abrangente para que você, de forma gratuita, possa acessar esses vídeos depois, juntos, né? E você possa ter uma orientação de como fazer. Então, a partir daí, vamos iniciar o que eu quero trazer exatamente para vocês. Então, antes, vou dividir. Empresas que já existem são empresas familiares
empresas que vão começar, empreendedores, né? Famílias empreendedoras. Vamos imaginar que você resolveu então abrir um CNPJ, ok? Ou que você resolveu entrar nesse mecanismo do marketing multinível. Tanto o marketing multinível, onde você paga, faz um cadastro, recebe os primeiros produtos e você entra num sistema piramidal, que não é uma pirâmide, tá? Porque pirâmide no Brasil é crime e as pessoas falam muito, nossa, mas essa empresa X, agora eu não vou falar os nomes, né? Por questão de ética. Empresa X é uma pirâmide. Ah, não vou entrar nisso não, porque empresa Y é uma pirâmide, eu tenho que visitar pessoas, convencer as pessoas a entrar, elas entram embaixo, elas pagam, eu ganho em cima do que as pessoas entram, enfim. Isso, gente, é falta de conhecimento, tá? Como advogada, já trabalhei em empresas pirâmides mesmo, que eram criminosas, estavam cometendo esse crime da pirâmide mesmo. O que diferencia a pirâmide do marketing multinível, só para esclarecer. A pirâmide é quando você realmente faz esse esquema piramidal, tá? Mas só o que você vai fazer? Não existe um produto, tá? Esse produto, ele é fake. E ele é fake justamente para que você possa trazer pessoas que vão investir nesse fake, né? Num produto que não tem nenhuma qualidade, enfim, fake. E o que acontece no final da história da pirâmide, né? Às vezes nem o produto tem, tá? Eu já vi pirâmides aí com uma ideologia. Olha, vamos fazer isso como uma comunidade. Mas os últimos, eles sempre vão ser prejudicados. Os primeiros ganham dinheiro, mas é sempre às custas do engano. E por que eu tô trazendo isso para você? Porque é sempre a questão da intenção, gente. A intenção é a parte invisível que vai determinar o sucesso ou o fracasso do teu empreendimento. Na verdade, é o que vai determinar o sucesso ou o fracasso do teu relacionamento. É o que vai determinar o sucesso ou o fracasso de qualquer coisa que você se permita fazer. É a tua intenção, é o teu movimento, é o movimento do teu espírito, né? Da tua alma diante daquilo. Então, eu tô trazendo isso para vocês porque no mesmo modelo piramidal, essas empresas de marketing multinível, elas atuam, mas dessa vez elas têm um produto realmente de valor, né? Elas têm um produto que é real, que vai ser encontrado, que é bom. Então, vai haver um movimento mercadológico, entende? O Alan colocou aqui, podemos ver também o caso da família Calói, onde uma empresa milionária na década dos anos 80 e 90. Eu vi uma reportagem que os herdeiros têm uma dívida de mais de 300 milhões. Esse é o grande problema, tá? O grande problema é que quando as pessoas não enxergam o que eu vou trazer, né, a essência do invisível em relação às empresas, as pessoas, além de fracassarem, elas ainda adquirem dívidas, débitos grandiosos e que pode paralisar a vida delas, né? Pode paralisar o mercado, onde elas não vão ter crédito, né? Vão ficar sendo cobradas. E nós conhecemos casos de pessoas que não suportam isso, né? Infartam, se suicidam, enfim. Então, para evitar esse final, nós estamos aqui na prevenção, né? Na organização para quem já existe. Então, vamos lá. Para quem, então, entra no marketing multinível ou para quem verdadeiramente cria o seu CNPJ, como essa pessoa que me procurou. Essa pessoa tem que estar bem consciente do que ela está fazendo. E eu falei isso para ela. Eu falei, presta atenção. A empresa tem CNPJ. Você sabe o que é um CNPJ? Um CNPJ é igual um CPF, né? Eu tinha um amigo que ele falava assim, quando as pessoas faleciam, ele falava assim, cancelou o CPF dele, né? Cuidado para não cancelar seu CPF. O que significa isso? Significa que a pessoa faleceu. Então, o CPF é um registro que prova a tua existência para o mundo, para o sistema do mundo, entende? Um CNPJ é um CPF para a empresa. Juridicamente, né, nós chamamos uma empresa
de pessoa jurídica. Pessoa jurídica. Então você precisa ter a consciência que você está criando um ente que tem existência. Eu falei, né, para essa pessoa, eu falei, olha, se você criar esse CNPJ, é como se você estivesse tendo um filho. A partir de agora nasceu um bebê, e é um bebezinho mesmo. O bebê precisa de muito cuidado. No momento que você abre, você precisa pôr muita energia para que dê certo, né? Energia no sentido, você vai precisar estudar, você vai precisar saber tudo que precisa saber para organizar esse bebê, né? Você precisa ter conhecimento de vendas, de marketing, né? Tudo que você precisa também da parte contábil, porque você precisa emitir nota fiscal, você precisa cuidar da questão administrativa, tributária, você precisa ter tá regularizado junto aos órgãos oficiais, porque se você não fizer isso, depois você pode ter muita dor de cabeça. Você não tem noção, pode ter processo criminal, sabe? Investigação da Polícia Federal, da Receita Federal. Então, tem um monte de informações que você precisa saber. Por isso que o Sebrae, por exemplo, eles ajudam você a criar um CNPJ, né? Uma microempresa, mas eles também dão cursos para esses microempresários saberem o que estão fazendo. As pessoas abrem porque são boas em determinado ramo, né? Então, vamos supor, é uma esteticista, é alguém que é terapeuta, fez o curso, né? Ou é alguém que realmente sabe, por exemplo, eu tive casos de empresas familiares que me contrataram porque trabalhavam numa determinada empresa e naquela determinada empresa eles eram muito bons, né? Foram demitidos. E aí, como eles eram muito bons, entendiam muito daquele produto, eles resolveram abrir a própria empresa daquele produto. Mas não é simplesmente ser muito bom, você pode ser muito bom vendedor daquele produto. Não quer dizer que você vai ser muito bom empresário. Eu não estou aqui dizendo para você não abrir uma empresa, eu só estou dizendo a importância de você ter consciência de que uma pessoa vai nascer. E essa pessoa é responsabilidade sua, porque foi você que trouxe essa pessoa à existência. Você consegue compreender o que eu estou dizendo? O Aloysio colocou muito triste. Tanta energia, sonho jogado fora e criando um grande trauma, né? O Alan colocou: meu avô constituiu um império no estado de Pernambuco, no ramo de velas e salgadinho. Comprou várias casas, sítios, casas de praia, muitas festas, ou seja, muito dinheiro. Meu avô morreu, tá faltando alguma coisa aqui. Ele vai trazer um pouco do depoimento dele. Mas isso, olha, eu não sei o que ele vai dizer, né? Mas um ponto-chave também é esse. Às vezes a pessoa até consegue, tá? Porque uma empresa familiar tem pessoas que, mesmo com essa falta de conhecimento, a intenção é tão forte que eles abraçam essa pessoa, né? Essa empresa, essa pessoa jurídica, como se fosse a coisa mais importante da vida deles. Então são aquelas pessoas que trabalham sem parar todos os dias e elas colocam tudo, o amor delas, e elas conseguem, porque elas colocaram energia. Aquilo cresce, mas cresce sem esse conhecimento. E aí vai vir a questão familiar, gente. Quando você começa a colocar na tua empresa pessoas da tua família para trabalhar com você. Ou quando você faz parceria com pessoas da sua família. E aí você começa a mistura de sistemas. Então, eu acho que essa primeira parte eu consegui esclarecer, né? De que entrou no marketing multinível, você é representante independente e isso é um trabalho que você está gerando como um bebezinho seu. Se você não colocar energia, ele vai morrer. Se você abrir um CNPJ, você nasceu ali, naquele momento nasce uma pessoa. Pessoa precisa de alimento, pessoa precisa ser vestida, precisa ser embalada, precisa de atenção. Você tem que olhar para a empresa como uma pessoa que ela verdadeiramente é, ok? E se você já tem a sua empresa, então você já está envolvido nisso e você precisa saber esse conhecimento que eu vou passar para você, para que você não entre nas estatísticas de que a maioria dessas empresas fecham, né, na primeira geração. Elas não vão adiante.
que não seja assim, para que você não perca tanto tempo da tua vida, né? Tempo é a maior riqueza que nós temos e principalmente que não tem reposição. Se a gente perder o dinheiro, a gente repõe, a gente consegue alcançar dinheiro novamente. E outras coisas que a gente pode perder, nós podemos depois restituir tudo isso. Mas o tempo a gente não consegue restituir, tá? O tempo é a única riqueza que ou a gente vive ou não tem mais o que dizer, tá? Esse momento que nós estamos agora, que nós estamos investindo em estarmos juntos, esse tempo não vai voltar mais. Você pode assistir esse vídeo novamente, mas este momento, esse instante, ele é riquíssimo e ele passou. Foi um período da nossa vida que foi. Então, tudo que a gente viveu até hoje, não tem mais jeito da gente voltar. Por isso que esse trabalho é um trabalho que eu me dedico tanto, porque eu sei que no caso de um conflito familiar, de uma separação, de todos esses horrores que a gente fala, né, que a gente traz a consciência para vocês, das famílias, esse tempo perdido, o tempo do conflito, o tempo da separação, o tempo de não ter visto o filho, de não ter visto as pessoas que você ama, não vai voltar. Não tem mais jeito, entende? Eu tava conversando com a minha mãe falando, puxa vida, veio essa questão aí da pandemia, né? E eu vim para perto de vocês e eu não consigo ver vocês pessoalmente, né? E ela sente muito por isso. E é para sentir mesmo, porque esse tempo não vai voltar, né? Então, a gente, claro, a gente está num período de pandemia, a gente tem que se preparar, né? A gente tem que se cuidar, mas é uma pena, né? É uma pena. Ainda bem que a gente tem a tecnologia a nosso favor para a gente poder se ver, pelo menos por vídeo a gente consegue ver a pessoa, consegue olhar até nos olhos dela. Então, isso foi o benefício que nós tivemos, ainda bem. As pessoas precisam perceber isso, tá? E aí você vai colocar todo o seu tempo ali, você vai investir o seu tempo e não vai dar em nada, essa pessoa vai morrer por falta de conhecimento simples, de aplicação de conhecimento simples, né? Então, deixa eu ver aqui o que o Alan colocou. Os filhos acabaram com tudo, até o prédio da fábrica de velas. Os filhos venderam, fora os roubos dentro das empresas. Pelos filhos, netos e sócios, venderam casas e desfizeram todo o patrimônio. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês, que também é bastante triste, né? Muitas vezes essa pessoa que conseguiu, que dedicou para a criação e para o cuidado da empresa, a morte dela gera um rompimento entre a família, porque aí vai vir o inventário. Ela vem para o advogado de novo, de direito de família. Na hora do inventário, a questão dos herdeiros, irmãos rompem relacionamentos para sempre por causa disso, né? Então, tudo isso é muito triste, por quê? Porque não foi trabalhado o relacionamento antes, né? E aqui ainda fala do Alan, né? Meu avô construiu tudo com tanto esforço e doando a sua vida. Morreu trabalhando. E essa é a consequência da falta de conhecimento. A gente traz aqui um caso prático, né? Do que realmente acontece. Então vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho das coisas que acontecem, né? Eu tô aqui com um livro, que é o livro Empresas Familiares e Famílias Empreendedoras, né? E aqui esse livro ele fala bem aprofundado sobre cada uma das coisas que a gente precisa saber, né? Das emoções primárias, emoções secundárias. O que é isso, Vanessa, emoção secundária? Eu estava até com um grupo da Matemática das Relações essa semana, né, que passou. E nós estávamos falando, fiz um exercício com eles, falando a respeito daquilo que eles deveriam ter feito, né, para alcançar o objetivo que eles queriam. E eu trouxe isso para eles, né? Você deveria fazer o quê? Vou trazer um exemplo, eu deveria ter estudado mais. Ok, por que você não estudou? Né? E aí vem a justificativa do porquê não estudou. E dentro dessa justificativa, eu falei sobre a palavra eu deveria.
eu deveria estar num tempo verbal que é futuro do pretérito, né? Eu até brinquei, eu disse, que tempo é esse? Futuro do passado? É futuro ou é passado? Ou é o passado que nunca vai ser futuro, né? Ou é algo que nem no passado, nem no futuro, nem no presente? É algo que está só na sua imaginação e porque não está em tempo nenhum, você nunca vai fazer. E sempre vai ser a sua desculpa para você não alcançar o seu desejo, né? E aí eu questionei o tempo verbal, futuro do pretérito. Por que falar no futuro do pretérito? Será que não é só para justificar o teu próprio fracasso? Você não ter alcançado o que você desejava, né? E aí eu propus que fosse mudado então o tempo verbal e que fosse colocado, se eu quisesse de verdade, eu poderia, né? Então, se eu quero de verdade, eu posso estudar. Se eu sei que esse é o caminho para eu chegar no objetivo desejado. Se eu quiser de verdade, eu vou buscar as possibilidades para isso. Então, se é algo que você tem consciência, né, de algo que você quer e que para você chegar lá, você precisa fazer, percorrer esse caminho, né? Você quer de verdade. Então, por que você não fez, né? Certamente porque existe um ganho secundário. E aí eu trouxe a consciência para o grupo, né? Do que é esse ganho secundário. Sempre existe um ganho secundário que ele fica inconsciente, ele fica por trás daquela situação. Eu vou trazer um exemplo de ganho secundário bem grave para vocês, tá? O exemplo de uma mulher que ela desenvolveu câncer e no momento que ela desenvolveu câncer, os filhos dela ficaram perto dela. Então eles revezavam e sempre tinha um filho cuidando, aquele amor todo e procurando possibilidades para ela ter qualidade de vida durante o período da vida dela. E aí veio um médico e ofereceu um tratamento específico, prometendo a possibilidade de cura para aquele tipo de câncer. E ela disse que acreditava naquele médico, né? Que aquele método realmente poderia curá-la, mas ela não foi. E aí, quando falava com ela, ela respondia, não, eu tô trazendo um caso incrível, tá, gente? Essa mulher, ela foi curada do câncer. Mas antes de ser curada, ela precisou tomar consciência disso, que eu vou falar para vocês agora. Ela falava o seguinte, que ela acreditava, que ela queria ir, mas que nada dava certo, sempre acontecia alguma coisa para ela não ir, sempre um imprevisto, né? Então, alguma coisa acontecia e ela nunca ia nesse médico, até que veio a consciência para ela. O que ela estava ganhando em permanecer com o câncer? Qual era o ganho secundário? Então, ela estava sofrendo, mas o que ela ganhava com isso? Ela ganhava a atenção dos filhos. Então, inconscientemente, ela preferia o câncer porque ela tinha a atenção dos filhos. Então, muitas vezes a gente deixa de viver algo, a gente sabota algo para que a gente tenha ali o ganho secundário. Eu vou trazer um outro exemplo voltado para as empresas, tá? Quando um filho, por exemplo, ele não consegue avançar, ele não consegue crescer, né? As coisas não dão certo para ele. Qual o ganho secundário dele? Ele quer ter a atenção dos pais dele. Então, ele vai, ele casa, ele separa, volta para casa dos pais. Ele vai, entra numa empresa e tal, fecha a empresa, volta para casa dos pais. Ele sempre volta para casa dos pais porque inconscientemente existe um ganho secundário, que é o quê? Voltar para casa dos pais. Então, eu trago para você aqui que existem dentro dos sentimentos categorias, né? As categorias primárias e secundárias. Eu não vou aprofundar aqui por causa do tempo, que incrivelmente voa, e eu já vou, agora que eu vi a hora, eu vou adiantar já para algo que eu quero entregar para vocês, que é incrível, a respeito das empresas, né? No momento em que a gente abre tudo isso, né? A gente vai olhar e aprofundar tudo isso. Então, dentro da empresa familiar, o que a gente encontra para que vocês saibam algumas coisas interessantes desse conhecimento mais profundo? Eu acho que eu vou fazer depois um outro programa para trazer mais sobre isso, para que vocês entendam. Deixa eu ver aqui, eu vou colocar para vocês o que acontece quando a gente mistura esses sistemas das famílias
né, com a própria organização familiar. Quando você acaba trazendo, seja bem-vindo, Eduardo Vasconcelos, que bom. Vamos aqui falar, por exemplo, da mudança de contexto, né? Quando existe um vínculo com outro contexto. O que quer dizer isso? Eu vou ler um trecho aqui do livro, tá? Eu não estou em minha força por causa de algo que está atuando na minha própria família. Então, isso são aquelas pessoas, né? E isso é tudo inconsciente, tá, gente? Acontece algo dentro da família, né? Mas ali, naquela empresa, que é uma empresa familiar, você tá tão preocupado com aquele aspecto familiar que você leva o problema para dentro da empresa. E aí você vai gerar dentro da empresa tô fazendo uma mão assim para você entender, todo um emaranhado, né? Que veio exatamente porque você misturou os sistemas. Que a gente conversou ontem, sabe? A filha do dono. Ela não é filha do dono. Ela é alguém que estudou, ela é alguém que está dentro de uma posição. Então, a importância de compreender em que posição você está, né? Isso acontece muito, né? O Eduardo entrou, vou trazer o exemplo político. Às vezes, na política, a família inteira trabalha nessa questão, né? Então, um deles é o candidato, o restante está trabalhando. Só que quando você está trabalhando com alguém da tua família, né, numa campanha política que é um empreendimento também, né? Esse aspecto eu não falei no início, mas a política é também um empreendimento e ela vai por esse caminho também, por isso que muitos políticos utilizam esse conhecimento agora, né? Despertaram para isso. O que acontece? Você está trabalhando, vamos supor, para eleger. Eu vou trazer um exemplo hipotético, né? Vamos supor que eu estou trabalhando para eleger o meu marido. Só que naquele momento que eu estou trabalhando, eu tenho que me posicionar. Quem sou eu naquele trabalho, né? Que posição eu estou diante dele? Eu sou uma assessora, entende? Eu sou uma assessora jurídica, uma assessora de marketing. Quem eu sou diante dele? E quando eu olhar para ele, eu tenho que chamá-lo, como ontem nós estávamos falando, né, do senhor Renato. Senhor Alain, estou trabalhando para ele. Fora de lá, eu tenho outra posição, eu sou a esposa dele. Aí eu trato ele diferente. Eu vou chamar ele de um modo carinhoso, que eu chamo entre casal. Então, quando você entende isso e traz isso para a empresa, muito você vai colaborar para que essa empresa realmente tenha sucesso. Então, o posicionamento, né? Para que essa ordem também não seja perturbada, não seja invertida, né? Tem um problema entre ordem de equilíbrio, entre dar e receber. Isso também tem um peso muito grande para a questão da empresa. Outra coisa que acontece é a transferência de padrão. O que é essa transferência de padrão? Você toma um padrão da sua família e você traz esse padrão para a empresa, entende? Então você está na empresa, só que você traz os padrões familiares se irradiando na empresa. Isso acontece muito também com a questão, por exemplo, né, de um funcionário. O funcionário ele não tem ligação com a família. E aí eu vou trazer o exemplo de uma outra empresa que a gente trabalhou. Os funcionários começaram a ter umas atitudes no setor financeiro que estava prejudicando a empresa. Quando foi olhar o campo morfogenético daquela empresa, existia um irmão da diretoria, todos os diretores eram irmãos e um irmão tinha sido excluído. Ele tinha sido excluído por causa do padrão familiar. Dentro daquela família, esse irmão era chamado Ovelha Negra e por causa disso ele era excluído das festas, ninguém convidava ele, ninguém ligava para ele. Então ele era o excluído da família. Por quê? Porque ele bebia, né? Aí vem as justificativas. Não, a gente não vai convidar porque ele bebe e tal, ele sempre arruma confusão, a gente não quer ele, né? Tem irmãos que dizem, ele não é nada meu, eu não tenho nada a ver com isso. Essas falas, elas geram uma ressonância, né? Então, esse irmão, que também fazia parte da empresa, porque era uma empresa familiar, ele era excluído, colocaram uma salinha lá, não davam nada para ele fazer, não importava o que ele fazia. Era só para ele ficar lá e ganhar o dinheiro dele e não ter problema, né?
E o que aconteceu? Funcionários que não tinham nada a ver com a história começaram a prejudicar a empresa no setor financeiro e na parte comercial. Existiu um acordo ali. E por que isso aconteceu? Porque existe uma influência no campo morfogenético. É como se aqueles funcionários passassem a ser representantes daquele membro que foi excluído. E isso acontece dentro da empresa. Então, quando você exclui alguém, quando você não pontua, não deixa claro, é mais importante que você esclareça e feche o ciclo com aquela pessoa. Para que aquela pessoa, primeiro, ela tem que ser reconhecida porque ela pertence à família, mas não necessariamente ela precisa pertencer à empresa. Vocês entendem? Então, quando vocês deixam claro essa situação, não vai ter nenhum problema. Eu vou trazer aqui para vocês também a transferência, né? Existe a sobreposição, que é uma dupla imagem, né? Você olha para alguém na organização e vê alguém que pertence a outro sistema. É bem interessante isso, né? Então, vamos supor, você confunde alguém com uma outra parte do sistema. Você olha para aquele alguém, então você olha, vou trazer o exemplo de ontem, né? Você olha para o diretor comercial e você não enxerga o diretor comercial. Você enxerga o seu pai. O seu pai no diretor comercial, mesmo ele não sendo seu pai. Você entende? É alguém que te traz a lembrança de alguém do teu sistema familiar. Não tem pessoas assim? Às vezes você não casa com alguém que parece com a sua mãe, né? Ela tem os gestos da sua mãe, atitudes da sua mãe. Inconscientemente você está buscando quem? A sua mãe. Alguma questão que você não resolveu com a sua mãe. E aí você encontra uma mulher que ela é a dupla imagem, a sobreposição. Você vê a sua mãe. Como você quer resolver isso, você vai e fica com ela. Então, a Tânia colocou: tudo aquilo de que me lamento ou queixo, quero excluir. Tudo aquilo que aponta um dedo acusador, quero excluir. Toda pessoa que desperte a minha dor, estou a excluí-la. É bem isso, Tânia. Então, acontece muito, tá? A Mayara se assustou, mas acontece muito, Mayara. Mulheres que têm problemas sérios com o pai buscarem casar com homens mais velhos, sabe? Com homens mais velhos numa idade que poderiam ser pai delas. Por quê? Porque elas estão buscando esse pai. E isso acontece na empresa, né? Teve até alguém que brincou comigo hoje de manhã, super feliz porque descobriu que o nome do avô era o mesmo nome do chefe, né? E daí que é o mesmo nome? Por que ficou tão feliz? Tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa, o inconsciente está avisando. Tem alguma coisa com esse avô. Tem algo que precisa ser resolvido. A pessoa ficou tão feliz. Então, é a sobreposição. É a dupla imagem. Isso é muito sério, né? Tem a transferência de dinâmica também. Na verdade, gente, isso é um conhecimento muito profundo. Por isso que eu vim sozinha hoje. Eu tô falando bem por cima. Mas quando você começa a entender, isso é incrível. Vou até avançar aqui para ver se eu trago outras questões, né? Tem as identificações pessoais, que você, por exemplo, eu vou trazer uma fala. Eu carrego algo por você, né? Carregando uma dívida. Então, existe um débito da empresa, né? A empresa tem um débito. Um débito em relação, vamos supor, uma empresa que produza armas. Ela tem um débito com a humanidade, né? E aí, alguma pessoa pode comprar, porque essa empresa é familiar, comprar esse débito e ser o Cristo da história, né? Aquele que vai se sacrificar em nome da empresa, né? Em nome daquela família. Por amor a vocês, eu sigo esse destino, né? Empresas, por exemplo, que produziram remédios, né? Que causaram abortos, todo esse sangue derramado, né? Isso pode acontecer, uma interferência da empresa com a pessoa por causa da família, né? A Tânia colocou: em estudos realizados através das constelações, observou-se que é muito comum uma pessoa ficar presa a outra por sentimentos atrelados a exclusões. Totalmente, Tânia, exatamente isso. Tanto no convívio familiar como de um antigo amor, rompimentos, traição, arestas que não foram aparadas. Gente, acontece também isso quando há um rompimento de um casal
que trabalhava na empresa. Então, vamos supor que a empresa foi constituída, os fundadores dessa empresa foram um casal. E aí, houve um rompimento no relacionamento, não conseguiram mais porque faltou o conhecimento das leis, tá? Que é a mesma história dos filhos. Você deixou de conviver como casal, mas não deixou a parentalidade. Seus filhos continuam sendo seus filhos, filhos dos dois. A empresa é a mesma coisa. A empresa, ela tem uma função energética como se ela fosse filho também. Mas aí o casal que não se resolve, não vive o luto da separação, não resolve as questões que geraram o divórcio, a separação, acabam levando toda essa confusão para a empresa, acabam usando a pessoa, a empresa, como objeto de troca, de picuinha. Olha só o sofrimento que vai ser feito disso. E aí, dentro de um processo, o advogado não tem essa visão, ele vai lá e simplesmente faz o quê? A divisão de bens, a divisão patrimonial, e está correto, não estou criticando, é isso mesmo, esse é o trabalho do advogado, mas ele não tem essa visão, ele não consegue orientar. E aí rompe. Um deles sai da empresa, troca a sua parte financeira pelo apartamento tal, não sei o que, enfim, e a empresa fica com o outro. O outro proíbe que alguém fale o nome dessa pessoa. Eu não quero ouvir o nome dessa pessoa, mas aquela pessoa contribuiu para a existência da empresa, entende? Existe uma honra ali. Então, a questão da honra também, quem foram os fundadores da empresa? Tem casos, pessoas, que eu vi, né, de às vezes comprar uma marca para acrescentar na tua empresa, mas aquela marca teve um fundador e não foi honrado esse fundador. O porquê daquela marca, da onde veio? Você entende? E tudo isso vai gerar. Então, essa empresa, por exemplo, da marca, estava abrindo falência. A gente foi olhar e viu que existia ali uma marca nova. E desde a entrada daquela marca, a empresa começou a cair, né? A verdade dói e quem sente quer excluir essa dor. Exatamente. O caminho primeiro das pessoas é querer excluir a dor, né? Vou trazer uma outra questão interessante, a triangulação, chama-se triangulação. O que é isso? É um distúrbio da ordem, né? É uma situação de conflito entre pessoas no nível superior da hierarquia, tá? E esse alguém envolve com alguém que pertence à camada mais baixa da hierarquia. Chama-se triangulação. Então, o cliente, ele vai ser seduzido por alguém que não faz parte da diretoria. E nesse movimento, né, onde há uma mistura de sentimentos pessoais com a empresa, você começa a atrapalhar a ordem. Eu vou trazer um outro exemplo de ordem bastante interessante, que foi a pergunta de ontem. O que acontece se você contratar o seu pai ou a sua mãe, né, e eles ficarem hierarquicamente abaixo de vocês dentro da empresa? Então, é muito parecido com a triangulação, né? Porque pai e mãe são casos assim que você precisa honrar simplesmente porque são pai e mãe, né? Vanessa, por que tem pessoas mesmo com consciência continuam sendo vítimas? Não estão com a consciência. Tem uma diferença entre consciência e conhecimento. Você pode, por exemplo, assistir tudo isso, receber todas essas informações e aí você vai ter o conhecimento de tudo isso. A consciência se dá quando acontece de dentro para fora. Então você me ouviu e aí dá aquela sensação, sabe, aquele descobrir, aquela sensação que foi você que descobriu. Você está ouvindo tudo que está sendo dito, você tem acesso à informação, mas você tem a sensação que você descobriu. Entendi. Quando isso acontece, é a consciência. Quando a pessoa muda de consciência, não tem como ela não mudar de atitude. Porque as nossas atitudes, nossa conduta, ela é pautada na nossa consciência. E a consciência vem de trazer à luz aspectos inconscientes. Então, sempre todos os nossos atos são movidos pela nossa mente. É a mente inconsciente ou a parte inconsciente que você colocou luz que se torna consciente. O conhecimento, a pessoa tem o conhecimento, acha tudo bonito, mas ela não entendeu o que é para ela. Você sabe quando você traz um conhecimento e a pessoa fica, eu conheço alguém assim, isso aqui se aplica para o fulano, nossa, Beltrano devia estar ouvindo isso. Se você está ouvindo isso,
é porque isso é para você. É para você ouvir. De alguma maneira isso existe para você. Enquanto você não despertar, você não toma consciência, você fica apontando. Porque para você não é, com certeza, né? Então isso é bastante interessante também. Obrigada pela pergunta. Outra questão também que acontece na empresa é a questão da identificação com uma meta ou ideal. Existe um ideal, existe um projeto, né? E alguém fica identificado com esse projeto. Então, as outras pessoas não enxergam mais a pessoa, elas só enxergam o ideal. Elas só enxergam o projeto na pessoa. A pessoa deixa de existir, né? E essa falta de existência da pessoa é um processo de exclusão. Vai começar a ter problemas também. Então, gente, nós estamos terminando o tempo, né? Tem bastante informação aqui. Eu trouxe muito da informação desse livro, que é As Empresas Familiares e as Famílias Empreendedoras, é o nome do livro. E depois eu vou disponibilizar esse livro também para vocês. E assim, se vocês conseguirem perceber, né, tem muita coisa aqui, né, a hibridização de sistemas, né, que é quando você se identifica com outro grupo, né, quando você se confunde com uma outra posição. Tem casos, gente, super incrível, assim, por exemplo, uma empresa recebe uma verba, né, um dinheiro muito grande, vamos supor que para vocês entenderem como isso é profundo. Recebem um dinheiro, um investimento na empresa vindo da Alemanha, ok? Estou supondo. E dentro da empresa, na diretoria, tem pessoas que os seus antepassados foram judeus, são judeus, né? E aí, por lealdade ao sistema familiar, essa pessoa começa a sabotar a empresa. Sabotar, Vanessa, é sabotar inconscientemente, a pessoa começa a não produzir, aí ela adoece, aí ela tem um monte de problema, e ela não consegue, aí o computador dela quebra, a energia acaba, tudo começa a dar errado. Por que tá dando errado? Porque ela tá sendo leal ao sistema dela. De repente, a família dela são todos judeus e o dinheiro que entrou é alemão. Então, veja, ela nem sabe disso. É tudo inconsciente. E aí, Vanessa, como é que vai sair dessa situação? Né? Você vai sair quando você coloca a luz e entende, né? Você toma consciência disso. E aí você entende que você não precisa fazer isso, né? Você honra os seus antepassados judeus, né? Mas você sabe que agora isso não existe mais. Você acolhe todo esse passado e você sabe ir adiante e cuidar da empresa, né? Como é que vai colocar luz em tudo isso? Através deste conhecimento que a gente está dando para vocês, né? Do campo morfogenético, do olhar, que a gente não olha, como o Aloysio falou, a coisa dói, então a gente não olha. E por que não olha? Às vezes, né? Quando você tem febre, é o seu corpo te avisando que tem algo errado para você olhar para isso. Não é para você tomar remédio de febre e pronto, e esquece a febre. Tem algo antes da febre, né? Então, quando você percebe isso, você consegue salvar a sua empresa, né? E para finalizar, às vezes o filho não quer seguir o caminho do pai, né? A empresa é uma empresa de plásticos, vamos supor, fábrica de plásticos. E o filho quer ser cantor. E aí, né? Ele não quer seguir uma empresa familiar, mas ele não quer participar. Então, existe também caminhos, né? Existe o holding familiar, existe a possibilidade de cuidar dessa empresa, de honrar toda essa energia, todo esse amor dos pais e ser cantor e tudo continuar da melhor forma possível. Então, assim, eu espero ter contribuído com vocês, né? Eu falei rapidamente porque tem muita informação, mas o ponto-chave aqui é que vocês possam despertar, tá bom? Que vocês possam perceber que existe algo além do que é visto. Existe uma essência no invisível. E esse invisível pode ser percebido quando você aplica esse conhecimento e você consegue seguir adiante. Você salva a empresa, salva a família, né? E salva no sentido de viver a plenitude daquilo que foi criado. Isso é possível tanto para a empresa ou como para qualquer outro empreendimento, né? Como carreira política, como administração pública, né? Não precisa só ser privada,
tudo isso são empreendimentos. Então, como olhar para tudo isso e colocar tudo isso em prática? Eu espero ter contribuído. Eu desejo para vocês um excelente dia. E amanhã nós estaremos falando sobre esse assunto novamente, mas agora com a perspectiva da gestão financeira, com um grande amigo que é um excelente profissional, está aí há mais de 30 anos no mercado e traz para a gente um conhecimento inclusive internacional e vai contribuir bastante. Então, um grande abraço e gratidão a todos vocês.